Amém. Nesta hora, nesta manhã de segunda-feira, nós queremos dar um bom dia a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Amém. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui hoje. Mais um dia de vida em que Deus nos concede. Amém. E nós estamos aqui, nós vamos orar a Deus, pedir a Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar, para vir hoje e eternamente nos abençoar, amém? Pedir que o Senhor venha nos proteger de todo mal, pedir que o Senhor venha pôr seus anjos ao redor de nós, pedir que o Senhor venha nos lavar com o sangue dele, perdoar nossos pecados, as nossas iniquidades, amém? Pedir que o Senhor esteja governando a nossa vida, amém? Governando o nosso querer, amém? Colocando o nosso pescoço sobre o jugo de Jesus, amém? Pedir que Deus tenha piedade do povo, do mundo, amém? Nós queremos nesta hora fazer uma oração, dizer: Jesus, nós queremos te louvar, Jesus, nós queremos nesta hora glorificar o teu nome, Jesus, porque só tu, Jesus, é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus, nós queremos fazer esse vídeo para dizer o quanto nós dependemos de ti, o quanto nós estamos carentes, o quanto nós precisamos da tua misericórdia, do teu socorro, do teu auxílio. Jesus, atende o nosso clamor nesta manhã. Jesus, quebra os grilhões do diabo. Jesus, quebra as amarras de Satanás. Jesus, opera o teu querer, opera o teu efetuar nas nossas vidas, nas nossas almas. Jesus, olha para o nosso mundo. Olha, Jesus, para esta violência que está aí no mundo todo. Deus, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, Pai amado, que fazem o mal, que praticam a maldade, que matam, que roubam, que furtam, que mentem, que adoram os demônios e querem nos matar. Querem nos matar porque odeia a tua palavra, odeia a palavra de Deus, porque nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, falando a palavra de Deus, gravando este vídeo para pedir o socorro de Deus, para pedir a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz, não é eu, que a misericórdia de Deus é a causa de nós, os mortais da terra, não sermos consumidos. Que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã nas nossas vidas. E nós não somos nada, nós somos pó, nós somos cinza. Nos livra aí, Senhor, de toda armadilha, de todo embaraço, de todo tropeço, de todo ardil de Satanás. Porque a Bíblia que diz, não é nós, que nós temos que lutar não é contra a carne, que nós temos que lutar não é contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades. Amém? Está escrito lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta, o apóstolo Paulo, servo do Deus Altíssimo, quando ele esteve aqui na terra em carne e pregou a palavra de Deus para o mundo todo, de todas as gerações, ele deixou escrito essa passagem na Bíblia, na qual nós recitamos, que ele diz que a armadura de Deus, está lá escrito em Efésios capítulo 6, quanto mais, capítulo 6, versículo 10, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, amém? Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo diz que o diabo só faz armar cilada. Satanás só faz armar cilada contra nós, o povo de Deus. Mas nós devemos estar com a armadura de Deus para podermos ficar firme na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a nossa rocha, o Senhor Jesus Cristo é a nossa estrela, é a nossa vida, a nossa respiração. Para Ele nós vivemos, para Ele nós morremos. Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso general. Nós depositamos nele toda a nossa confiança. Ele é o nosso
capitão de guerra, amém? O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, é Ele que nos livra das ciladas do diabo, amém? É Ele, amém? Porque a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra o sangue e carne, sim contra os principados. A Bíblia diz que a nossa luta, a luta do apóstolo Paulo, quando ele esteve aqui na terra vivendo, há 2.000 anos atrás, logo após Jesus ter subido ao céu, ele lutava não é contra a carne, ele lutava não é contra o sangue, mas ele lutava contra principado, ele lutava contra potestades, amém? Ele lutava contra dominadores. A gente observa a vida dele lá no livro de Atos dos Apóstolos, que muitos tentaram matá-lo, muitos tentaram aí ceifar a vida dele, mas Jesus, em cuja presença nós estamos, livrou o apóstolo Paulo de todo o ardil, de toda a cilada do diabo, e assim também ele vai livrar todo aquele que confia na sua palavra. Amém? A Bíblia diz que passará o céu, a Bíblia diz que passará a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Amém? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não vai passar. Então, ele diz contra os dominadores deste mundo tenebroso. O apóstolo diz que este mundo, ele é tenebroso. Este mundo, ele é tenebroso. Se o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos ver demônios. Nós vamos ver aí o mundo espiritual das trevas, né? O mundo aí tenebroso, o mundo aí cheio de gente que só a misericórdia de Deus. Que Deus possa livrar-nos, amém? Que Deus possa nos livrar de todo mal, que possamos aí nem pensar, nem imaginar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, diz o apóstolo Paulo, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir o dia mal. Existe o dia mal. O apóstolo Paulo fala e diz que existe esse dia. E nós devemos estar com a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? É a palavra de Deus, amém? Para nós resistirmos o dia mal. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, o segredo de uma vida inabalável é confiar no Deus de Abraão. O segredo de uma vida inabalável é confiar no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus que ressuscita os mortos, no Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador das estrelas, o Criador da noite, o Criador de Adão, o Criador da erva, o Criador ali do Jardim do Éden, o Criador da serpente, o Criador da luz, o Criador das trevas, o Criador do mal. A Bíblia diz que foi Ele que criou o mal, tudo Ele fez, tudo Ele formou, amém? E nós confiamos no Deus da Bíblia Sagrada. Nós confiamos no Deus da Bíblia Sagrada e pedimos socorro dEle. Pedimos a misericórdia dEle, do Deus que se revelou na Bíblia Sagrada. Amém? Por isso que nós estamos aqui, buscando a Deus, fazendo esse vídeo, falando desse Deus da Bíblia, colocando aí no YouTube, colocando nas redes sociais, no mundo da internet, falando do nosso Deus, o Criador do céu, o Criador da terra, amém? E ele diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. A verdade é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém jamais pode ser príncipe, pode ser o soberano, pode ser o pobre, o mais rico, o mais influente deste mundo. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Quem falou isso não foi eu, mas foi o Jesus, deixou escrito na palavra de Deus. Querendo o homem ou não, ele fala dele, de si mesmo, diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ele, amém? Embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Como é que nós vamos apagar todos os dados inflamados do maligno? Embraçando sempre o escudo da fé. O nosso escudo é a palavra de Deus. O nosso escudo é as obras de Jesus Cristo. O nosso escudo é o que Jesus fez na terra, através do seu poder, através do seu Espírito Santo. Ele ressuscitou o morto, ele fez cego enxergar, Deus ressuscitou ele. Então, o nosso escudo é saber que Jesus é o Todo-Poderoso e que para ele nada é impossível. Quando ele quer, quando ele deseja, assim ele faz, assim ele opera na nossa vida. Amém? Então, nós confiamos nesse Deus, acreditamos neste Deus, que ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas deste universo. Amém? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, é o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Então nós não podemos jamais esquecer da palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para nós. É tudo, é a bússola, é o ouro, é o tesouro, é tudo, é a nossa respiração, é o nosso fôlego, é a palavra de Deus. Amém? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos que estão espalhados nos 4 cantos desta terra, amém? Falando de Jesus Cristo, falando da misericórdia, falando que Jesus Cristo salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu, leva para as mansões celestiais, amém? E ele ainda diz também orai por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com trepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Ele pede oração por ele, assim também nós pedimos oração, que quem vê esse vídeo evangélico, pessoas que têm fé em Deus, ore pela gente, para que Deus venha nos usar com toda a ousadia, com toda a intrepidez, para falar a palavra de Deus, amém? Com toda a coragem, não temendo a morte, não temendo a ninguém, temendo só aquele que tem o poder de lançar nossa alma no fogo do inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que Deus tenha piedade de nós, pelo qual ele diz, sou embaixador em cadeias. Todo crente é embaixador em cadeia. Todo filho de Deus, todo salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo é o embaixador em cadeia. Tem a responsabilidade de pregar Jesus, de falar da salvação em Jesus, de ganhar almas para Jesus, de falar a palavra de Deus. Todo evangélico, todo filho de Deus, amém, tem essa, como eu estou fazendo aqui, eu estou falando aqui no mundo da internet, falando a palavra de Deus, amém, para que em Cristo seja ousado para falar como me cumpre fazer. E nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem ousado, porque Deus ele orava de dia, de noite, ele jejuava, ele chorava, ele clamava, a vida dele era orar, a vida dele era buscar ao Senhor, a vida dele era ler a Bíblia, ele lia a Bíblia, ele era doutor na Bíblia, ele sabia a Bíblia de cabeça, de cor, ele sabia a Bíblia decorado, porque ele era um homem estudioso, ele estudava os mandamentos, ele estudava o Antigo Testamento, e quando ele pregava, dava a oportunidade para ele falar de Deus, ele explanava a palavra de Deus desde o Novo Testamento, do Antigo Testamento, e assim nós também devemos fazer. Nós devemos estudar a palavra de Deus de dia e de noite, saber a Sagrada Escritura, no jejum, na oração, jejuando, buscando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o nosso tesouro aqui na terra, amém? E lutar pela palavra de Deus, amém? Nós queremos agradecer aqui a oportunidade em nome de Jesus. Amém?